nós somos povo de Deus, família de Deus. Então a igreja não pode ser simplesmente um lugar para frequentar, mas uma família espiritual para pertencer. Então aí nasce igreja família, porque a igreja não pode ser uma fábrica, a igreja não pode ser uma festa, a igreja tem que ser uma família. Os três com F, né? Igreja fábrica é aquela que só produz em série, igreja festa, aquela que só gosta de festejar, celebrar e fazer evento, e a igreja família. E aí, então, fazendo uma ponte com Efésios capítulo 4, essa igreja família, ela precisa entender que ela pode trabalhar como uma fábrica, ela pode festejar, ter festa, mas ela é uma família para pertencer e não um lugar para frequentar. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente, aqui nessa... Antes era mesa, né? Agora a gente aboliu a mesa por alguns dias, porque nós estamos aqui no estúdio temporário, mas nós estamos aqui nesse sofá aqui sentado, hoje recebendo um pastor que nós tínhamos o sonho de receber aqui, e para a gente é uma alegria estar com esse homem de Deus aqui na nossa frente. Antes disso, antes de a gente entrar mesmo no bate-papo aqui, eu quero te pedir algumas coisas que eu sempre peço. Antes de pedir, deixa eu me apresentar, né? Então aqui nós estamos no Plenicast, o podcast da Plenitude. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se você já tem acompanhado os nossos episódios, obrigado por acreditar no nosso trabalho e assistir a gente aí, tá bom? Você pode assistir aqui pelo YouTube e você também pode ouvir aí também pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Tá aí espalhado por tudo quanto é lugar, então você pode assistir, pode ouvir na academia, ouvir no carro, tem um monte de oportunidades aí para você participar do nosso podcast. Meu nome é Diogo Scremin, meu irmão Hugo Scremin, nós somos aqui os hosts do podcast e é uma alegria ter você aqui com a gente. Quero te pedir aquilo que eu sempre peço, se você puder curtir, compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho das notificações, isso nos ajuda muito para que o nosso conteúdo se torne relevante, tá bom? E hoje nós estamos recebendo aqui esse grande homem de Deus, pastor Carlito Paes, uma alegria para a gente receber o pastor aqui. Se você não conhece, vou apresentá-lo aqui. Ele é pastor, empreendedor social, escritor, professor, bacharel e mestre em teologia, pós-graduado em teologia bíblica e sistemática e pós-graduado em docência do ensino superior. Ele é pastor líder da Igreja da Cidade, uma igreja que nós admiramos muito, professor da Faculdade Cristã da Cidade, fundador da rede IC de igrejas, da rede Inspire, do Ministério Propósito de Serviços Ministeriais, que reúne 16 organizações sociais e ministeriais para servir o reino de Deus. Autor de mais de 30 livros, casado com a pastora Leila Paes e pai de 4 filhos, que isso me surpreendeu muito, 4 filhos, vive em São José dos Campos desde 97. Pastor, seja muito bem-vindo aqui. Graça e paz, obrigado Diogo, obrigado Hugo pelo convite, a todos que estão aqui no Planicast, Deus abençoe todos vocês, obrigado pela honra do convite e já aqui de antemão, parabéns pelo sucesso da Plenitude, o serviço que ela tem prestado, não só à igreja brasileira, ao reino de Deus ao redor do mundo, a todos de fala portuguesa no Brasil e no mundo, então parabéns, porque são apenas 8 anos. Então ela está tão novinha, mas com tanto sucesso, servindo as igrejas e o reino de Deus e ao povo de Deus. Então, parabéns e muito obrigado. Obrigado, pastor. E a Rede Espírita, a editora Espírita está com a gente desde o começo da Plenitude. Eu me lembro, há anos atrás, quando a gente recebeu a primeira visita da editora na Plenitude. A Plenitude era pequenininha ainda, mas a Espírita também acreditou no nosso trabalho. Quero agradecer à editora também por fazer a ponte com o pastor e trazer o pastor aqui para a gente. Uma benção. É uma alegria. A editora ela começou junto com um movimento, Diogo. Eu trabalhei durante 10 anos com o pastor Rick Warren, ele que é autor desse grande best-seller que vocês distribuem tanto, que é Uma Vida com Propósito, e também os 7 primeiros capítulos que vai falar sobre o sentido da vida, que não estamos aqui por acaso, que é um best-seller de milhões de exemplares vendido em mais de 50 idiomas. Então, eu trabalhei muito com ele porque a gente começou a fazer transição de uma igreja batista bem tradicional para uma igreja contemporânea,
fruto do ministério do pastor Rick Warren. Em 2001, eu estive lá em Saddleback, tinha ganhado o livro Uma Igreja com Propósito Sim. em 99, que vende também até hoje. Sim. É um livro para pastores e líderes, recomendo, pela Editora Vida, tanto Igreja dirigida por propósito, quanto Uma Vida com Propósito. Esses dois livros mexeram muito comigo, abençoaram muito minha vida. Então, eu tinha lido o livro aqui em 98, 2001 tive a oportunidade de ir a Saddleback e fiz o curso Pregação para Transformação de Vidas. Isso, de fato, mudou a minha vida, o meu jeito de pregar, e, na sequência, fiz o curso de Igreja com Propósito. Aí, na sequência, eu trabalhei diretamente com ele durante 10 anos, de 2001 até 2011. E aí, nesse contexto, a gente trabalhou traduzindo materiais para o Brasil, tinha uma parceria grande com a Editora Vida, que distribuía todos os livros do pastor Rick Warren no Brasil à época. E aí, durante esses 10 anos, não só eu vivi a realidade de transição na nossa igreja, como também ajudei igrejas, através do Ministério Propósito, Treinamento e Recurso, a fazer suas transições também. Mas depois desse tempo, em 2010 para 2011, fechou esse ciclo, e aí nós começamos um outro, que aí nasceu 3, onde eu falei sobre a Inspire. Nasceu a Conferência Inspire, a Editora Inspire e a Rede Inspire. Nasceu tudo junto e já vamos aí para 13, 14 anos. Então a mudança. O senhor antes era um pastor tradicional batista, Isso, de uma igreja batista tradicional mesmo, em São José. isso. Chamava Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Assumi essa igreja no ano de 97, com 620 membros. E esta igreja, então, depois de 2001, com os princípios de igreja com propósito, foi um crescimento mais missionário, social, deixar de ser aquela igreja voltada para dentro, para ser uma igreja mais voltada para fora. Aí nós implantamos o Celebrando a Recuperação, que deu origem ao 30 Semanas Hoje, Igreja com Propósito, Vida com Propósito, pequenos grupos, e realmente aí a igreja cresceu muito nesse tempo. Com esse crescimento, vai junto também o Ministério da Literatura e o Ministério de Treinamento para outras igrejas, e por isso nasce a Editora Inspire. Depois de 10 anos a gente publicando em parceria com várias editoras o material de Igreja com Propósito, aí nasce a Editora Inspire e nasce também a Conferência Inspire, para que a gente pudesse ajudar outras igrejas. Porque o que eu pensei? Bom, antes era IBCP, Igreja Brasileira com Propósito, mas isso estava muito classificado como um modelo de igreja. Sim. E não é uma coisa que a gente queria, porque, na verdade, os propósitos estão no grande mandamento, na grande comissão. Eles não são exatamente um modelo de igreja. Cada um pega, adapta e usa a sua realidade. Sim. Mas ficou esse negócio, né? Da mesma maneira que tinha rede ministerial, G12, tinha igreja com propósito. Não era bem essa a ideia. Sim. Então, quando houve esse momento de mudança, eu peguei uma palavra. O que a gente melhor faz? Inspirar pessoas. E a palavra inspira é muito boa porque você não faz no lugar da pessoa e nem manda ela fazer. Você inspira com as suas melhores práticas, sem controle, sem nada doutrinário, denominacional, e cada um pega e adapta. E aí nasce, então, em 2010 para 2011, a conferência que era Igreja Brasileira com Propósito, Conferência Inspire, nasce a Editora Inspire e nasce também a Rede Inspire, porque aí a gente começou, então, a dar assessoria e acompanhar igrejas que queriam viver essa experiência. E, nesse tempo todo, graças a Deus, tem dado muito certo a gente contribuir com o Reino de Deus, tanto em conferências, em literatura e também redes saudáveis de igreja. Estou me lembrando de algumas coisas aqui, pastor, que eu acompanhava na época da pandemia, quando a gente estava conhecendo a Inspire, conhecendo o senhor. Eu via no seu Instagram o senhor indo até a casa das pessoas, levando cesta básica, ajudando as pessoas que estavam precisando na pandemia. Aquilo mexeu muito comigo e me inspirou nessa questão de olhar para fora. Exatamente. Na verdade, o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, ó. Pega esse aqui para mim.
Obrigado. Esse aqui, ó. Esse livro hoje está numa nova edição, revista e ampliada. Ele foi o meu primeiro livro. Eu escrevi esse livro em 2003, Igrejas que Prevalecem. Pode ser um ótimo livro para você, pastor, que quer fazer transições na sua igreja. Eu observei, em 2003, a minha igreja estava em expansão, ainda se chamava Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, estávamos num lugar alugado que era uma antiga revenda da Volkswagen em São José, e eu comecei a observar o crescimento de igreja ao redor do mundo. Peguei uma entrevista do pastor Rick Warren falando da plantação de Saddleback, peguei o livro Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian Schwartz, peguei um material da Willow Creek e também um livro que o Paul Wilkes, um jornalista norte-americano, tinha publicado, com experiências positivas de 1000 igrejas que cresciam de forma saudável pelo mundo. Eu peguei todo esse material e, olhando à luz da nossa realidade, eu percebi que tinha um DNA comum, Diego. Tinha um core central. E aí eu coloquei isso junto. São 25 princípios. E esse livro está à sua disposição. Eu já passei por umas 3 ou 4 revisões desse livro e certamente que pode ajudar quem quer transicionar uma igreja tradicional para uma igreja contemporânea, transicionar uma igreja só com escola bíblica para uma igreja também com um pequeno grupo. E, a partir desse livro, Deus também deu um ministério de literatura e aí vários outros livros também se seguiram. Então, esses 25 princípios, eles ajudam a gente a avaliar. Eu até recomendo assim, você pega esse livro, Pastor Líder, vai lendo capítulo por capítulo e vai vendo onde está a sua igreja. E você é uma pessoa que tem condições para isso, porque só o líder pode avaliar profundamente a sua igreja. Sim. Então, cada um pode pegar, avaliar. Então, por exemplo, vou pegar um capítulo aqui aleatório. Igrejas, é o capítulo 8. Igrejas que prevalecem vivem em constante movimento. E aí tem uma base bíblica e uma reflexão de um capítulo em cima disso. Então, a sua igreja é uma igreja engessada, uma igreja paralisada, ou uma igreja que está se movimentando? Por quê? Nenhuma igreja cresce sem se movimentar. Sim, exato. E aí, por aí vai, todos os capítulos vai falar, então, sobre a realidade da igreja, independente do tamanho, independente do número de membros. E aí foi. E agora ele está com uma nova capa e ampliado, e a plenitude pode servir você. Com certeza. Pastor, perguntando um pouco mais na prática, como que foi viver esse processo de igreja tradicional para uma igreja como é a igreja da cidade hoje? Demorou um tempo? Foi tranquilo? Nunca é tranquilo, Hugo. Todo processo de mudança, eu costumo dizer o seguinte, se fosse fácil, todo mundo mudaria. Vocês acabaram de me dizer que, com o crescimento da distribuidora Plenitude nesses últimos 8 anos, ela teve que se distribuir, estava já em 5 lugares. Aí, agora, por uma questão de estratégia logística, fizeram uma mudança para um lugar maior. Mas imagina o trabalho que isso deu. Muito. Então, igreja é assim também. Toda vez que você pensar em mudança, tem que se preparar para um grande trabalho, Hugo. Não tem altar sem sacrifício. Sim. Todo ministério que não custa nada não leva a lugar algum. Você vai ter que ter um preço a pagar espiritualmente, um preço a pagar fisicamente e um preço a pagar emocionalmente. Porque crescer dói. Sim. É como um crescimento físico. Eu tive 4 filhos biológicos. Quando eles estavam em fase de junior e adolescente, eles estavam crescendo muito, alguns diziam, estou com uma dor nas pernas. Eu falei, bom, bem-vindo ao mundo do crescimento, porque crescer dói mesmo, né? Então, tanto para uma empresa como vocês, fazer uma engenharia de crescimento, mudar a estratégia, dar trabalho, igreja também. Igreja tem fases, uma igreja não entrando no mérito de que se ela é saudável ou não, mas a realidade de uma igreja de 500 membros é uma, de 1.000, sim, de 2.000, sim, de 3.000, porque ela vai mudando de fase. Essas fases vão gerando desafios novos e problemas novos também, né? Uma igreja local é uma realidade, uma igreja multi-sites como nós é outra realidade, Hugo. Mas
Primeiro, a gente tem convicção que a bênção de Deus está conosco. Segundo, a nossa motivação nunca foi crescer por crescer. Eu, na verdade, nunca estive preocupado com o crescimento em si. Eu sempre estive preocupado com a saúde da igreja. Tanto é, como falei, que esse é o primeiro livro. Esse livro aqui não fala de tamanho de igreja, nem nome, denominação e estrutura. Ele vai falar de 25 características de igrejas saudáveis. Então, você pode me dizer assim, nenhuma dessas características estão na nossa igreja. Então, eu vou dizer, sinto muito, mas sua igreja não está saudável. E igreja grande não é sinônimo de saudável. Uma igreja pode ser pequena e inoperante e pode ser grande e flácida. Qual das duas estão doentes? As duas. Porque se mede muito o sucesso também pela quantidade de membros da igreja. Muito, muito. Como hoje também, número de seguidores, receita financeira. Sim. Isso pode ser um indicativo, mas longe de ser um indicativo de saúde, né? E hoje, como a Igreja da Cidade trabalha ajudando outras igrejas, porque os pastores podem ler esse livro e se interessarem por estar mais próximos da Igreja da Cidade e Rede Inspire? Como eles fazem isso? Joia. Aí, Hugo, me dá aquele livro ali, Igreja Família, por favor. Esse, como ele é um livro mais genérico, esse aqui é um livro de avaliar saúde de igreja, independente que igreja. Nós estávamos em 2003, eu estava bem no começo. Hoje, nossa realidade, eu costumo dizer que esse é o livro de uma vida. São 18 capítulos, um livro já denso, ele é endossado por 45 dos principais pastores e líderes do Brasil. Já é fruto de uma jornada, de uma caminhada de uma igreja que sai de 620 membros para 25 mil membros, de um lugar para 28 lugares, de uma igreja sem nenhuma organização de apoio para 15 organizações de serviço e apoio. Então, a Igreja Família foi inspirado em Efésios, quando o Senhor escreve, inspirado, o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que nós somos povo de Deus, família de Deus. Então, a igreja não pode ser simplesmente um lugar para frequentar, mas uma família espiritual para pertencer. Então, aí nasce Igreja Família, porque a igreja não pode ser uma fábrica, a igreja não pode ser uma festa, a igreja tem que ser uma família. Os três com F, né? Aprendi isso com Mike Bredot. Ele escreveu o livro Cultura do Avivamento, junto com Benny Libes, pela editora Chara. Um grande autor e tem vindo muito aqui ao Brasil, trazido pelo pastor J.B. Carvalho e também o Theo Hayashi, e também, de vez em quando, nós trazemos. Acreditamos muito no ministério dele. Ele fundou, junto com Benny Libes, a Jesus Culture em Sacramento, na Califórnia. Sim. E ele cunhou esse termo, igreja fábrica, é aquela que só produz em série, igreja festa, aquela que só gosta de festejar, celebrar e fazer evento, e a igreja família. E aí, então, fazendo uma ponte com Efésios capítulo 4, essa igreja família, ela precisa entender que ela pode trabalhar como uma fábrica, ela pode festejar, ter festa, mas ela é uma família para pertencer e não um lugar para frequentar. E Deus me deu a visão de que ela é uma igreja que ela se move em 3 direções simultaneamente. No profético, ela vai ao céu buscar. Então, quando a igreja ora, quando a igreja jejua, quando a igreja lê a palavra, ela vai onde? Ela vai ao céu. Sim. Então, é o profético. Quando ela cuida das pessoas, através das células, dos pequenos grupos, dos discipulado, então ela é pastoral. Mas em terceira dimensão, ela envia. Ela vai ao apostólico, ela vai empreender, ela vai abrir novas igrejas, atender o clamor do mundo de Mateus 28. Então, são 28 capítulos que, como uma casa, tem desde o alicerce até as paredes, o telhado, as aberturas, todas as partes que compõem uma casa, porque toda família precisa de uma casa. E essa casa se move em 3 direções como uma família, no profético, no apostólico e no pastoral. Então, esse livro também tem como apoio, ele já está na 3ª edição, são 400 páginas, 18 capítulos, e o 10º Igreja Já Fosse em Movimento, né? Ele tinha 17, mas veio a pandemia.
E aí nós nos vimos que a igreja tem que se mover, como você fez uma referência, em tempos de pandemia, quando a igreja está fechada, nas casas e no online. Aí nasceu o 18º capítulo, que é a questão da igreja online. Então fica à disposição e para o pastor vem junto um guia, vem um workbook, que você pode tem comprar o workbook, livro verdade. e o workbook também. Então, eu acrescentaria esse livro, quem quer se inspirar no que é a realidade de uma igreja família à luz da bem-sucedida, para a glória de Deus, story case da igreja da cidade em São José dos Campos, que não é só um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Hoje uma igreja não perfeita, mas saudável, multi-site, que entende que ela tem que se mover no grande mandamento, na grande comissão e na grande compaixão de Jesus, Diogo. Pastor, tem uma frase sua que eu constantemente gosto de citar, que é ninguém faz nada grande sozinho. Como que foi esse processo de transição de uma igreja de 600 membros para 20 mil membros? Como foi ter pessoas que te ajudavam, que te ajudaram a poder chegar na igreja da cidade, que quando eu vou lá no Alto da Páscoa, fico tão maravilhado com o tamanho da igreja ali. Isso é um axioma que eu gosto muito. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Você até pode fazer algo sozinho, mas não vai ser grandioso. E, de fato, liderança, igreja, ministério, impossível se fazer sozinho. Aí vou pedir a sua ajuda de novo, Hugo, esse Liderança que Prevalece. Esse livro nasceu na pandemia. Esse livro, em 2020, eu escrevi, tem nove capítulos sobre liderança. Muitos pastores gostam muito da pregação, de falar para uma grande multidão. Isso é importante. Mas depois da sua vida pessoal de jejum, oração, de intimidade com Deus, o segundo papel do pastor é treinar líderes. Eu acredito que a pregação vem até em terceiro. Primeiro é a sua vida devocional, o preparo do líder e depois falar à multidão. Porque foi isso que Jesus fez. A prioridade de Jesus era o Pai. O momento dele a sós. Depois com os 12 e depois com a multidão. Então, seguindo esse exemplo, nós, pastores, temos que dedicar mais tempo a preparar líderes. Até porque nenhum pastor é eterno. Se você ama a sua igreja, você tem que preparar a próxima geração. Até porque ninguém precisa de uma pandemia para morrer. Exato. A gente pode morrer a qualquer hora, sem nem estar doente. Exato. Não é? Pode ser de uma hora para outra. Pode ser de uma hora para outra. E não existe uma liderança saudável sem sucessores. Então, Hugo, esse livro é um livro que reflete um pouco isso. Amo treinar líderes e nesses 9 capítulos, que alguns dos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, o Planecast, pode pensar, mas eu não lidero uma igreja, eu não lidero uma empresa. Você lidera a si mesmo. Sim. O primeiro papel do líder é se autoliderar, então é a autoliderança. É você escolher seus pensamentos, onde você vai, com quem você vai, o que vai fazer, quando vai fazer. Hoje, nesse mundo, estamos precisando muito de saúde emocional. E a gestão do tempo é sobre a sua autoliderança, E as por pessoas têm exemplo. muita dificuldade com isso hoje. Né? Exatamente. Então, liderança que prevalece, que faz par também aqui com Igrejas que Prevalecem, é um outro livro que a Plenitude pode te ajudar a chegar na sua casa aí com toda certeza e vai te ajudar muito, porque vai falar sobre capítulos muito importantes sobre liderança, autoliderança, trabalho em equipe, a visão, a missão. Tem muitos pastores que estão liderando e mesmo irmãos nossos sem uma visão de Deus. Sim. Você precisa de uma visão. E se você não tem, busque até que você tenha. Visão é pessoal e intransferível. Você pode ir numa conferência e ler um livro e se inspirar, mas a visão você tem que receber do céu para a terra para você. Foi o que o senhor disse, as pessoas pegam muito modelos prontos de igreja que existem e querem aplicar e têm o desejo que aquilo dê certo na igreja dele, mas nem sempre é assim. Exatamente, porque é muito pessoal. Um outro livro ali, Homens Imparáveis, eu acredito muito, pode trocar aqui comigo,
que a gente tem que equipar pessoas para o ministério. A Igreja da Cidade hoje faz um trabalho com homens fantástico. E até, deixa eu ver exatamente quando que esse livro foi publicado. Em 2021, acho que foi 2021, porque essa aqui já é a segunda edição, em 2023. Porque, acreditando que o nosso trabalho é preparar líderes para o ministério, resgatar hoje o papel do homem na sociedade é vital. Há uma crise de hombridade, há uma crise no casamento, na família e na sociedade, e passa pelo homem não entender o seu papel. Então, como igreja, decidimos investir nisso. Um ministério forte, chama Homens de Honra, dentro da perspectiva que o homem de honra ele carrega o princípio que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus tem esses dois símbolos, essas duas marcas, a mansidão do cordeiro, mas a bravura do leão. Sim. E o homem de honra ele é assim. E com isso, investindo tanto no Ministério de Homens, eu escrevi esse Homens Imparáveis, que é sobre a corrida do homem, dentro da perspectiva de ajudar o homem a ser aquilo que Deus chamou para ser. Se nós temos homens saudáveis, acreditamos que teremos uma sociedade mais saudável. Infelizmente, tem um livro que se esgotou, do John Edward, Sim. que nós nos inspiramos muito nele para criar o Ministério de Homens, fala de 5 estágios na vida de um homem. O homem é menino, depois ele se torna um guerreiro, depois ele se torna um amante, depois ele se torna um rei e ele se torna um sábio. Muitos homens não conseguem mudar de estágio e com isso suas esposas, suas famílias estão sofrendo porque ele não quer deixar de ser menino. E crescemos. E o Ministério de Homens, ele faz isso, ajudar os homens a crescerem no seu papel. Seja um homem solteiro que vai se casar, preparar para casar bem, um jovem recém-casado. Hoje eu estive nos Estados Unidos, Diogo, e um homem está me falando sobre que nos Estados Unidos, um pastor, na verdade, que hoje um grande problema dos casais jovens não é só com pornografia na internet, mas com homens viciados em games. É verdade. Então, muitos jovens recém-casados têm o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, depois ela vai dormir, ele volta para a sala e fica jogando até a madrugada. E aí agora nós estamos com um outro problema, que é os jogos de azar na internet. Eu ia falar sobre então, isso. Começou com a pornografia, depois foi para os jogos de computador e agora com jogo de azar, as bait, não é, que estão aí patrocinando tudo. Sim. E endividando muitos chefes de família. Tudo isso tem a ver com o quê? Hombridade mal resolvida. Então, na igreja temos o encontro mensal de homens, média em 1.500 homens todo mês. Tivemos a conferência agora com 4.500 homens. O ministério basicamente são 5 áreas. Tem o encontro mensal, tem os pequenos grupos de homens, os acampamentos e retiros, os GDCs e também material didático de discipulado. Tudo isso para ajudar os homens a se encontrarem, liderarem suas esposas e suas famílias. Então, esse livro pode te ajudar também aqui na Plenitude, editora Inspire, prefácio do Conrado, que é um corredor, Homens Imparáveis, seu destino profético não pode parar. O pastor Fabiano esteve com a gente aqui ano passado. Ano passado. E ele mostrou para a gente, falou para a gente sobre a conferência de homens, mostrou tudo que acontece ali no dia que passam juntos, né? Muito legal. Pena que a gente não pôde estar lá esse ano, mas queria muito ter ido. Ano que vem vocês vão estar lá. E dentro disso, você lembrou o pastor Fabiano, que nasceu junto à visão do homem de honra, com a visão do resgate da paternidade. Aí ele escreveu, você distribui muito bem aí, Paternidade Bem Resolvida, e também Escolha Ser Filho, que ele já escreve com a Leila, minha esposa, ele vai numa perspectiva mais pastoral, ela vai numa perspectiva mais terapêutica, como psicóloga, e se encontra, porque é hoje um grande gap a questão da paternidade mal resolvida. Muitos desses gritos que nós temos na sociedade hoje de orfandade. Sim. Orfandade mal resolvida, que gera aí um monte de problemas na sociedade. E o outro que você falou, esse aqui, você esbarrou nesse livro aqui.
Esse é o meu último livro, Hugo e Diogo. Esse aqui, Máximas para a Vida e para a Liderança. Você falou sobre as minhas máximas. Sim. Como que começou isso? Eu sou filho de uma mulher muito guerreira, Dona Nicéia Ramos Machado, já está na glória. Ela estudou só até a terceira série do ensino fundamental. Então, ela não teve estudo acadêmico, mas ela era uma mulher muito sábia e voltou para Jesus quando eu era adolescente. Fiquei muito feliz por isso. Interessante, ela se desviou, chegava a fumar 2 carteiras de um cigarro muito forte na época, chamada Continental. Me lembro. Lembra disso? Era um cigarro muito forte, uma carteira com 20 cigarros, ela chegava a fumar 2 por dia. E eu me lembro quando minha mãe voltou para Jesus, como que foi bom para a nossa família ela parar de fumar. E a minha mãe falava muitos axiomas, muitas frases, e aquilo foi entrando no meu coração e moldando meu caráter, minhas atitudes. Quando eu conheci o pastor Rick Warren, ele também fala muito axiomas. Já tinha estudado também muitos materiais do Bill Hybels, no livro pela editora Vida, Liderança Corajosa, que é um livro fantástico, também recomendo a você, editora Vida, Liderança Corajosa, Bill Hybels. E aí, esses axiomas, tanto que eu aprendi com a minha mãe, quanto esses pastores, eu vi que eles realmente já faziam parte de mim. Então, hoje eu não sei, eu vou ministrar aos pastores aqui em Campinas e já vou falar muitos axiomas, com certeza, porque faz parte. E aí eu aprendi com o Rick Warren, se você quer falar uma frase, você não pode dizê-la uma vez só, porque ninguém pega na primeira vez. Ainda mais igreja, que o tempo todo tem gente nova chegando. Sim. E aí eu fiz esse livro, é o único livro que eu estou na capa, já é um livro autoral, maduro, de muito tempo. Então, eu escrevi esse livro também. É um livro que, se você quiser dar para um professor, para um amigo não crente, ele foi feito pensando nisso também. Porque, embora que todos os meus axiomas, aqui tem 100 axiomas, 50 sobre a vida e 50 sobre liderança. Eu poderia colocar base bíblica, porque eu sou uma pessoa bíblica. O que eu sou, o que eu faço, tem base bíblica, Hugo. Mas eu quis não fazer. Então, é um livro inteiro que você vai ter, de um lado aqui, o axioma, a frase, a máxima, e aqui a explicação, mas sem versículo bíblico. Isso aqui, ó. Ninguém caiu porque pensou ser fraco, mas porque se iludiu com a força da carne. Então, isso aqui tem base bíblica natural, mas eu fiz questão de não colocar para que você pudesse dar um livro sem evangeliquez. Um alvo que não custa nada não leva a lugar algum, não é? E aí se explica que não peça nada para quem não pode te responder como não. Quem me ouve já ouviu falar isso 1000 vezes. Por exemplo, por que um pastor não deve pedir dinheiro emprestado à membresia? Porque o membro ama o pastor. Sim. Se ele pedir, o membro vai ficar sem jeito. Pode até pegar um empréstimo para atender o pastor, o que não é nada sábio, né? Por isso, o dinheiro precisa estar a seu serviço. Nunca você é serviço dele. Seu testemunho positivo ou negativo sempre irá além de você. Muito boa. Esse aqui é interessante. Às vezes tem uma pessoa que chega assim, pastor, o senhor pode trazer o pregador fulano aqui na igreja? Vamos dizer que eu nunca o convidei. Mas o testemunho dele vai fazer com que eu convide ou não convide, não é? Eu posso não ter convidado, mas se eu algum dia ouvir falar dele, o positivo ou o negativo vai fazer com que eu convide ou não. Então, isso sempre vai acontecer. O meu testemunho de vida, positivo ou negativo, sempre vai além de mim mesmo. Por isso, eu tenho que cuidar também do meu testemunho. E aqui atrás tem um, não é? O que está escrito aí, Hugo? É no final da pista que o jato decola. Concorda? Perfeitamente. É isso aí, ó. Vocês estão aqui pertinho do aeroporto de Viracopos, né? Nunca se esqueça, vovô, você que está de cabelo branco, os meus estão ficando branco, estão ainda um pouquinho preto, mas é sempre no final da pista que o jato decola. Sempre é tempo para recomeçar, para sonhar, para acreditar, para começar algo novo. Não despreze os pequenos começos, né? Então, esse livro, capa dura, já está na 2ª edição. É um bom presente aí de final de ano. É um livro presenteável. É um livro presenteável para as Muito pessoas. bonito. Né? Isso aí. Pastor, eu sei que o senhor ministerialmente alcançou, assim, teve grandes conquistas com a igreja, com a Rede Inspire. Tem algum sonho ainda que o senhor tem para
para realizar ministerialmente? Ou alguns sonhos? Olha, eu acredito que todo homem saudável, ele deve ter sonhos. Não quer dizer que todo sonho vai se realizar, Sim, mas se quero realizar, é precedido de um sonho, né? Então, eu não tenho nenhum sonho, assim, pessoal. Claro, eu tenho alguns alvos que para isso oro e trabalho, né? Eu tenho 4 filhos biológicos, quero ver todos os 4 casados. Minha maior alegria, como está em 1 João, é que todos eles estão na verdade. Então, são 4 filhos que estão com Jesus, com a igreja, são batizados. Nenhuma vitória no mundo justifica uma derrota em casa, não é? Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus 4 filhos. Eu e Leila somos muito conscientes de que eles estão no nosso primeiro ministério. Eu tenho uma filha que fez direito no Brasil, serviu na igreja, trabalhou com o pastor Marcos Madaleno, no Ministério de Juventude. Aí ela fez direito aqui, foi fazer mestrado em direito na França. Hoje ela trabalha na União Europeia, mas está lá ajudando uma pequena igreja em Bruxelas. A Ana Beatriz, que também traduz, ela estudou letras aqui na Unicamp e hoje faz 2 mestrados na Alemanha, fala 5 línguas. Ela gosta também da literatura, ela traduz, revisa, é uma ótima revisora de textos, inclusive meus, e ela é professora e também serve lá numa pequena igreja na Alemanha, na cidade de Essen. E tem 2 meninos que estão aqui no Brasil, estão estudando, trabalhando, servindo ao Senhor na igreja. Então, essa é a minha primeira grande sonho, meu primeiro grande sonho, Hugo. Mas outra é terminar bem o meu ministério pastoral. Eu pretendo, daqui a uns 7 anos, transicionar à fase de ministério local, como pastor local. Não que eu pense que com 60 anos eu não tenha mais saúde para isso. Entendo que cada pastor também tem Sim. seu tempo. Mas é que eu entendo que quando eu completar 60, eu terei servido como pastor, Diogo, por 34 anos. Então não é que eu não possa dar mais, é que a vida é feita de estações. Então eu poderia transicionar para que um pastor mais jovem, que já nasceu conectado na geração Z, com questão de internet, porque linguagem de comunicação é importante, a conectividade, claro, com o mesmo caráter, integridade, mas dessa geração, e ter mais vigor físico. E eu vou para uma outra estação, penso de 60 a 70, a fase de mentorear igrejas, pastores, escrever mais livros, poder fazer um trabalho de mentoria com as organizações que temos, dar aula em faculdade. Então, é uma outra estação de vida. Então, eu quero completar bem, Hugo, esse é o segundo alvo, o meu ministério pastoral local, que vou ter feito 34 anos numa mesma igreja e vou ter feito 40 no ministério pastoral. Uma outra coisa é, quando passar a igreja local, passar o Campus Colina completamente construído, sem nenhum débito, tudo muito em dia, para que a igreja possa cumprir ainda mais a grande comissão de plantar mais igrejas, de enviar mais missionários, então deixar esta parte bem redondinha. E continuar que as organizações estejam saudáveis. Estamos com uma faculdade, agora recebemos do MEC a autorização do curso de Educação Física. Legal. legal. Já tem Direito, Psicologia, Educação. Trabalhar também a questão de ampliação da editora, ampliação da Rede Inspire. Hoje são mais de 1.600 igrejas. O pastor Marcos Madalena agora está assumindo, depois de 18 anos, o Ministério de Juventude. Ele que é um pastor de jovens brilhante. Inclusive, um livro dele maravilhoso é o Criatives. Se você quer um livro sobre criatividade, Marcos Madalena, editora Inspire, tem aqui pela Plenitude também. Então, sem dúvida alguma que eu diria a você que eu tenho mais desejos de concluir bem tudo que Deus me deu para abrir nesses últimos 30 anos e expandir, consolidar aquilo que Ele já nos concedeu. Então, estou muito focado nisso. Faço parte de um movimento de pastores,
A Rede Inspire é um ministério que ainda está crescendo muito, agora estamos crescendo no exterior. Acredito que tem uma contribuição da igreja brasileira ajudar igrejas ao redor do mundo a serem saudáveis. Sim. E eu me preocupo muito, e eu acredito vocês também, ao distribuírem livros, literaturas de qualidade, como vocês fazem, estão ajudando a equipar a igreja brasileira e de língua portuguesa ao redor do mundo, porque não tem como você transformar a realidade sem conhecimento. Verdade. E o conhecimento não vem só de você ter a internet. A leitura do livro, ela é muito importante. Então, vocês têm feito uma contribuição, prossigam nisso. E dentro dessa perspectiva, Hugo e Diogo, eu tenho acreditado já há alguns anos. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu li um devocional chamado Tudo para Ele. Era na época da Chambers. Oswald Chambers. Oswald Chambers. Era publicado na época pela editora Betânia. E eu li, mas eu não entendi muita coisa, era muito profundo para um menino de 15 anos. Depois eu li algumas outras vezes e aquilo foi se abrindo como janelas para mim, né? E há 10 anos atrás, lendo um livro do John Piper, nós pegamos esse livro e trabalhamos ele um ano inteiro com a igreja, um capítulo por semana. São 50 semanas, né, e cobrimos todo o livro. E aí até que Deus me deu a visão de levar a igreja a ler. E o brasileiro, vocês têm estatísticas sobre isso, ainda lê pouco, e o homem lê menos do que a mulher. Sim. E aí, nessa perspectiva, se você fala para ler um livro todo, de capa a capa, aí é mais difícil. Então, pensando de que a leitura é importante, que tal desafiar e gerar um hábito? Então, há 10 anos atrás, comecei a incentivar, escrevi um devocional bem curtinho, por dia, chamava Pai Nosso, Pão Nosso. E a partir daquele devocional a gente não parou mais. E esse ano, peguei para mim, eu estava nos Estados Unidos num sabático, Diogo, e chegou para mim esse livro numa livraria. Eu já conheci o autor, o Richard e o Henry Blackaby, pai e filho. Falei, não sabia que eles tinham um devocional. E aí, quando eu fui ver, comprei o devocional e levei para casa, porque eu estava lá nos Estados Unidos para estudar inglês também. E começou a falar muito comigo e Leila, falamos, o Brasil precisa disso, a nossa igreja precisa disso. E aí, em 2022, compramos os direitos e começamos o processo de tradução. 2023, a editora Inspire fez um trabalho primoroso, é um dos devocionais mais bonitos que eu conheço, com um acabamento lindo, vocês conhecem, vocês têm distribuído muito dele também, Experiências com Deus, é um clássico. E tem uma história interessante sobre isso aqui. Tinha muito tempo que não tinha nenhum material novo, nem do Richard, nem do Henry, no Brasil. Por causa de problemas de copyright, de royalty, e aí eles já tinham perdido um pouco da esperança de ter o material no Brasil, por causa de experiências negativas com publicadoras que quebraram. Mas, quando eu peguei o devocional em inglês e nós estudamos, eu e minha esposa, isso aqui não pode ficar só com a gente, isso precisa ir para o Brasil. Aí a Viviane, nossa diretora da publicadora, foi em cima, mas foi muito difícil, até que a gente conseguiu. E aí foi muito interessante, em tempos de internet, né? No final do ano passado, o livro saiu, nós estamos lendo esse ano. Sim. Mas ele saiu em novembro de 2023. E o mundo de internet, mídias sociais, o pessoal começou a comprar e começou a marcar o Dr. Henry no Instagram. Ele é americano. Ele é canadense. Canadense. E ele foi perguntar para o filho dele, ele já bem idoso, o que estava acontecendo. Que no Brasil o devocional estava... Aí o filho dele falou para ele, olha, o ministério... então publicou autorização e uma editora no Brasil publicou e tal, a editora Inspire. E aí ele ficou muito feliz recebendo todos esses testemunhos. Sabe o que aconteceu em janeiro?
ele faleceu. Puxa E o vida. filho dele falou conosco que ele ficou muito feliz do pai ter morrido sabendo de mais esse legado do Puxa, devocional que dele legal. está circulando em língua portuguesa. Legal. E pela graça de Deus, parceria Editora Inspire, também a Plenitude, já foram distribuídos nesse primeiro ano 70 mil cópias, É muito. Por um primeiro ano, não é? é muito. Com tantos devocionais, né? As pessoas hoje, graças a Deus, a literatura brasileira Sim. tem muito devocionais, como Café com Deus Pai, como outros devocionais, os meus também, esse não é meu. Eu tenho muitos devocionais sobre o Espírito Santo, Jesus, as Sim, Bom palavras Dia de Espírito Deus. Santo, né? É, Também, muito legal. mas eu fico feliz da comunidade brasileira de língua portuguesa ter, por quê? Meditar todo dia num verso bíblico pode salvar o seu dia e até salvar a sua vida em ministério, além de despertar o hábito da leitura. Então, recomendo, se você está procurando um devocional para 2025, Experiências com Deus, Henry Richard Beck, editora Inspire. Tem uma frase de efeito aqui, E eu é um gosto devocional profundo, né? muito profundo. A tese dele, qual que é? Às vezes nós apresentamos para Deus pedidos, que não é errado eu fazer uma lista e apresentar a Deus. Mas esse não é o ideal. Deus quer que a gente cresça, desenvolva um relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso bom Pai, ao ponto que eu ande tanto com Ele que eu conheça a vontade dele para a minha vida. Aí eu não vou ficar pedindo coisas que estão fora do coração de Deus. E eu vou me unir num relacionamento pessoal de amor com Deus, vou discernir a sua vontade e não ficar pedindo para Deus me abençoar, mas eu vou me unir ao que Deus está fazendo, discernir a sua vontade e praticar no meu dia a dia. Então a tese dele está aqui atrás. Ó. Se nós caminharmos bem junto com o nosso Pai hoje, nós estaremos no centro da sua vontade amanhã. Porque vamos discernir qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas hoje, com toda certeza. Então, realmente, as igrejas que têm incentivado um devocional, elas também têm colhido frutos disso, porque há um alinhamento. Quando eu comecei com devocionais, tinha poucas opções. E uma dos devocionais mais comuns que tinha era o Pão Diário. Sim. O Pão Diário é uma bênção, só que a única coisa que eu, na época, não fazia muito sentido era o fato de ter muitos autores escrevendo. Sim, são vários autores. Aí, às vezes, você ia de uma linha para outra num dia virada de página. Foi por isso que também recebi a direção de fazer o devocional, porque, sendo o mesmo autor, você tem não o mesmo assunto, mas você tem uma mesma linguagem e uma mesma linha de visão, de missão, de valores. E aí, como eu estou muito impregnado com liderança, com igreja saudável, quem lê os meus devocionais e aqueles que também eu recomendo, como esse aqui, eles não vão prejudicar o pastor no seu processo de liderança na igreja. Pelo contrário, vão potencializar e ajudar, porque a orquestra desafinada tem vida curta, né? Com certeza. Então tem que estar bem alinhado. Por isso que eu recomendo e faz muito bem. Às vezes as pessoas me perguntam, Hugo e Diogo, o que contribuiu para a igreja da cidade chegar onde chegar? Eu digo, é uma pergunta fácil de fazer, mas com muitas respostas, porque são muitas. Então, uma igreja saudável, púlpito relevante, pastoreio em pequenos grupos, ser uma igreja família, mas também lembro da igreja ter um discipulado bíblico através também de um devocional. Isso ajuda bastante, traz um alinhamento. Não é uma questão comercial. A venda é consequência e a igreja pode, claro, aproveitar bem esse recurso fruto do investimento, mas o foco é desenvolver profundidade, porque temos que nos preocupar com o aprofundar, e Deus vai dar um enlarguecer. Amém. Nesse tempo de tanta superficialidade no meio evangélico, às vezes com teologia muito rasa, nós temos que nos aprofundarmos, e a escolha de um devocional bíblico é fundamental. Pastor, aproveitando falando de igreja, sobre as marcas de uma igreja saudável, hoje nós temos
milhares de igrejas no Brasil. Tem igrejas boas, mas nós também temos igrejas ruins. Uma pessoa que está ouvindo aqui a gente, está participando desse podcast, e quais são as marcas que ela deve observar numa igreja para ela saber se ela está fazendo parte de uma igreja saudável ou não? Jesus nos alertou que quando chegássemos ao final dos tempos, nós teríamos que ter cuidado com os falsos profetas. Jesus está dizendo que no final dos tempos nós não teríamos profetas? Não. Não. Ele está dizendo que todo mundo seria falso? Também não. Também não. não. Ele só diz que nós teríamos que aumentar o discernimento. Então, eu pego a sua pergunta e respondo com essa resposta de Jesus. Cuidado com os falsos pastores e com as falsas igrejas. Se Jesus disse, Diogo, que nós teríamos falsos profetas, só é falso aquele que se diz verdadeiro. Sim. Então é muito ruim, e não cabe nem a mim, nem a vocês, a gente ficar dizendo esse é falso, esse é verdadeiro. Mas se Jesus nos falou para a gente cuidar com os falsos profetas, ele está falando de liderança falsa. De pessoas que parecem verdadeiras. Que parecem verdadeiras. O apóstolo Paulo, quando ele termina o ministério em Éfeso, em Atos 21, ele diz, a minha tristeza é que depois de 3 anos eu vou sair daqui e virão lobos que vão torcer a verdade. Então ele era muito lúcido com relação a isso. Em 1 Coríntios, ele escreve a sua carta dizendo dos falsificadores da palavra de Deus. Então, nós temos mais do que nunca, no tempo que vivemos, que antecede a volta de Jesus, ficarmos observando quem se diz verdadeiro e é falso. E o testemunho de vida vai dizer. Então, tem livro verdadeiro e livro falso, tem pregação verdadeira e pregação falsa, tem falsos apóstolos e verdadeiros apóstolos, falsos pastores verdadeiros, porque é inerente ao ser humano. Sim. Por que tem juiz corrupto e juiz de caráter e honesto? Porque tem a ver com a questão do homem, do pecado. Então, nós não podemos hoje ser ingênuos, achar que toda igreja é saudável. Não é. Tem igreja altamente doente. Então, observe muito a questão de muito envolvimento com política. Observe muito a questão da vida pessoal do pastor, a sua família, ostentação. Uma coisa é a gente querer uma vida saudável, próspera, abençoada, equilibrada, fruto do trabalho honesto. Sim. Outra coisa é uma vida de ostentação. Nós vivemos num país onde distribuição de renda é só melhor do que Serra Leoa, na África, e do que Haiti, nas Américas. Então, o Brasil é um país muito rico, está entre as 10 economias do mundo, mas um país onde qualquer cidade tem gente muito pobre. Sim. E nós temos que cuidar dos pobres. Isso não é uma questão ideológica, de direita, de esquerda. Cuidar do quarteto da vulnerabilidade do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão, é tarefa da igreja, dos pastores. Então, cuidado. Então, eu acredito que uma igreja saudável, entre todas as marcas que estão ali no meu livro Igrejas que Prevalecem, que você pode adquirir, eu diria 3 marcas. Ela tem um púlpito com uma pregação bíblica mais prática. Não adianta ser bíblica se ela não responde às questões práticas da vida. Se eu ficar falando só de teologia evangélica que não se aplica ao dia a dia das pessoas. Então, um púlpito e uma pregação biblicamente profunda, mas relevante para o dia a dia, para o seu José e a Dona Maria, que na segunda-feira tem que pegar o trem cheio e ir para o seu trabalho. Sim. Segundo, é uma igreja que tem um ministério com famílias bem forte, porque a família está sendo muito atacada. E quando eu falo ministério com famílias, eu estou falando de ter um ministério com homens, como temos o Homem de Honra, com mulheres, como temos com feminina, com casais, com crianças. Então, todas essas faixas etárias têm que estar sendo muito bem atendidas. Nós recebemos mais de 2.000 crianças todo domingo. Então, nós precisamos ter uma consciência dessa responsabilidade. E terceiro, pastoreio em pequenos grupos. Não importa qual o tamanho da sua igreja, 100, 500, 1.000, não vamos conseguir pastorear pessoas num grande auditório. Sim. O grande auditório é a parte do querigma, da proclamação e da adoração. Mas o discipulado,
gerar novos líderes, crescimento vida na vida, isso só acontece num pequeno grupo. Então, uma outra característica, além do púlpito saudável, além de uma igreja biblicamente saudável, dentro da sua perspectiva familiar e faixas etárias, ela ter pequenos grupos onde, com menos pessoas, ali entre 12 e 15 pessoas, a gente pode ajudar. Nossa igreja também vive hoje o melhor momento com pequenos grupos. São mais de 1.700 pequenos grupos. Isso para nós, o primeiro começou na minha casa em 2001. E graças a Deus hoje dá muito trabalho. Quando nem se falava de célula, pequenos grupos ainda, praticamente. Né? Falava-se pouco, né? Muito pouco. Tinha o G12, que já tinha um movimento celular forte, mas estava mais restrito às comunidades de linha mais pentecostal. E estava realmente começando, um dos pioneiros foi o Armando Bispo, na Central de Fortaleza, e até quem nos ajudou e eu me inspirei bastante para implantar em São José dos Campos também. De novo, né, Hugo? Porque ninguém faz nada grande sozinho. Justamente. Né? Original só a Bíblia. Depois a gente escreve inspirado uns nos outros. E todo pastor sábio aprende uns com os outros. Porque o tolo acha que sabe tudo. E o nécio não quer aprender. Então, você não é tolo nem nécio. Então, vamos aprender uns com os outros e continuadamente estar aprendendo. Lendo um bom livro, participando de uma boa conferência e fazendo também um benchmark e aprendendo com outros ministérios e outras igrejas. Porque, às vezes, a gente aprende com os erros e acertos dos outros. Verdade. Sim. Isso a gente tem que observar. Com certeza. Pastor, sobre a questão, o senhor tocou numa questão aqui, eu queria saber como é o trabalho hoje da Igreja da Cidade nisso, sobre o cuidado que a igreja precisa ter com os órfãos e com as viúvas na questão de cuidar daqueles que realmente precisam e têm necessidade. Como que a Igreja da Cidade trabalha isso hoje? Esse é o 25º princípio no meu livro Igrejas que Prevalecem. É a igreja cuidando do social, da necessidade dos mais carentes. A vulnerabilidade está aí. Então, a igreja precisa ter... Hoje tem dois grandes... vamos dizer assim, 3 grandes necessidades no Brasil. E, graças a Deus, a Igreja da Cidade tem uma instituição social, tem 2, na verdade, a instituição Cidade Social, que trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade, e tem a Casa Sol, que trabalha com dependência química e morador de rua. Então, eu acredito que hoje, no trabalho social, nós temos 3 grandes necessidades. As famílias com necessidades, que aí tem o desemprego, o subemprego. Hoje, 50% da população brasileira vive com programas de Bolsa Família. Né? Então, tem essa necessidade, temos que fazer, e nós temos o Cidade Social, que é um programa Família Saudável, que tem 10 itens. Entra a parte jurídica, a parte médica, a parte odontológica, a parte psicológica, o mercado solidário. Eu acho que somos a primeira igreja a ter um mercado, não só distribuir a cesta básica. Eu tinha ido a Oakville, no Canadá, em 2001, e vi uma igreja com um supermercadinho, peguei a ideia, trouxe para o Brasil, e hoje em dia já é uma realidade, principalmente as igrejas da Rede Inspire, temos inspirados todos a ter. Porque quando você dá a cesta básica, ela é passiva. Sim. Quando você dá um valor, nós chamamos solidários, temos 3 quantidades diferentes de solidários, a família tem que fazer conta, decidir prioridades, comprar o que precisa e traz de volta a dignidade de empurrar um carrinho, né? E poder fazer decisão de escolha. Então, a primeira necessidade são as famílias com necessidades sociais. A segunda é a questão da dependência química e morador de rua, que hoje virou uma questão pandêmica no mundo inteiro. Pandêmica. E terceiro é a questão do refugiado. Aqui no Brasil nós temos muitos venezuelanos, haitianos, bolivianos, africanos em geral, pessoas do Oriente Médio, afegãos. Chegam muito afegãos. E a gente precisa fazer a nossa parte. Nós temos em São José o Ministério Boaz, que trabalha com resgate, cidadania, dando emprego. Temos um pastor de tempo integral para isso, pastor Gilmar. Começamos recebendo 40 e poucas pessoas da Ucrânia. A igreja investiu mais de R$1 milhão quando acolhemos eles por 1 ano. Depois enviamos de volta aqueles que queriam voltar, mesmo que infelizmente a guerra não acabou. E isso deu origem a um ministério que hoje apoiamos muitos refugiados. Que legal.
E qual a próxima obra que o senhor pensa em escrever? Já tem alguma coisa no radar ou não? Eu estou revisando um que é cobertura espiritual, no sentido, não cobertura no sentido de apoio a pastores, é um livro para a família, no sentido de ajudar a família a se blindar um pouco com relação a tanta influência negativa que vem da mídia, que vem dessa questão de movimentos contra os princípios de sexualidade da palavra de Deus. Então, eu estou revisando esse livro agora, deve sair por esses meses. Tem um projeto, como tenho o Igreja que Prevalece, em Liderança que Prevalece, eu estou revisando Pregação que Prevalece e também Vidas que Prevalecem. Então, vai ser uma quadrilogia para presentear os leitores com 4 livros que abrangem a família, o indivíduo, o ministério e a igreja. Vai ser muito bom. E estou trabalhando, finalizando o devocional do ano que vem, que aqueles que querem ler, você que não leu o Experiências com Deus, ficou a sugestão aqui no podcast de hoje, mas também vamos estar fazendo um devocional novo, todo baseado nas promessas de Deus. Legal. Não tem um devocional assim. Você lembra quando você recebia aquelas caixinhas? Tem aí. Tem, né? Tem. Caixinha de promessa. Então, tem as caixinhas de promessa, né? Só que ali tem 2 questões que elas ficam limitadas. É que é só o verso, você não tem ali um comentário em cima do verso, e que também são poucas, não é? Sim. É para geralmente 30 dias, 40 dias. Então, é inspirado numa caixa de promessa, mas as promessas de Deus. Então, seriam 365 devocionais sobre as promessas de Deus. E, graças a Deus, a Bíblia é um livro de promessa, Deus é um Deus de promessas, são mais de 20.000 promessas nas Escrituras. Então, destacar 365 é até difícil, porque tem mais promessas do que podemos refletir no mês, no ano inteiro. Mas vale a pena, então, Editora Inspire é um próximo lançamento ainda esse ano, as promessas de Deus para você. Pastor, o senhor já deve ter lido muitos livros, nem imagino quantos, mas talvez centenas. E quais foram os 2 livros que mais marcaram a sua vida, ou pelo menos os 3 livros que mais marcaram a sua vida? Em matéria de ministério, nenhum marcou mais do que Igreja com Propósito. Não vai se poder falar, quando você pensar na igreja virando esse século XX para XXI, sem falar de igrejas com propósito. Então, é um livro extraordinário. Recomendo também 2 livros do Evan McManus que eu gosto demais. Um é A Última Flecha, que ele escreveu, editora Chara, quando ele estava com câncer e ele achou que ele ia morrer. Então, é um livro maduro, um livro sólido, com princípios essenciais de vida. É um ótimo livro com discipulado, muito bom. Então, eu diria também para você ler esse livro, A Última Flecha. Mas aí ele não morreu, né? Deus deu a graça que ele ficou curado. O Evan McManus é um cara acima da média. Ele é um design cultural, né? Não só um pregador e pastor e escritor. Aí ele escreveu o livro O Coração do Guerreiro, que é um livro excelente para mentoria de homens também. É um livro muito, muito bom. O primeiro livro que eu li foi Eu, um Servo, de Charles Swindoll. Gosto demais, ele existe até hoje. Que é um livreto, né? Mas é um livro que vale muito a pena. Eu acho que em tempos quem está perdendo o princípio da bacia e da toalha é um grande livro. Da editora Inspire, o nosso livro mais lido, que vocês distribuem muito, Enraizado, do Benny Libes, é um grande livro que eu recomendo para você também. Acho que é um livro que pode te ajudar muito num processo de crescer espiritualmente. E também gostaria de deixar um livro para aqueles que são artistas, que é O Coração do Artista, do Evan McManus também. Tem pouco livro sobre isso. Isso eu não conhecia. Não sei nem se esse livro está publicado ainda, mas também é um bom livro. Enfim, tem muita coisa boa. Eu sou do tempo, você sabia, eu já fui gerente de livraria no Seminário do Sul. Lá eu ficava lendo os livros enquanto não chegava cliente, né? E às vezes as pessoas chegavam assim, tem lançamento. Vocês não são desse tempo.
Né? Não. Vocês hoje Lá no Rio de têm Janeiro, né? O Seminário do Sul, né? vocês têm o desafio de conseguir comprar todos os títulos, porque tem tanto lançamento, graças a Deus por isso. Isso mostra que o número de cristãos cresceram, de igrejas, de ministérios, né? Mas se você puder investir um pouco nisso de ler, vai ser muito bom. Vocês hoje estão com uma grande distribuidora aqui. Tem catálogo online da Plenitude? Tem nosso site que tem lá. Hoje tem 6.000 itens ativos. 6.000 itens. Quando eu estava no seminário, eu fiquei 6 anos no seminário, 4 anos fazendo o bacharel e depois mais 2 anos para fazer o mestrado. E aí, nos 2 últimos anos, eu estava como gerente da livraria. Então, eu ficava lá nos intervalos e lendo, e as pessoas, como eu disse, perguntando se tinha lançamento. Aí, às vezes, dizia tem, às vezes não tem. Tinha uma distribuidora no Rio, que era bem famosa, a gente comprava muito deles, chamada CLC, Centro de Literatura Cristã, CLC. E naquele tempo tinha muito poucas opções e a gente dependia muito das publicadoras católicas também, que tinha livros muito bons, a editora Loyola, Paulinas. Ainda tem hoje coisa boa, tem né? muita coisa boa lá. Principalmente em matéria de teologia, né? Às vezes as pessoas me perguntam, uma boa Bíblia. Eu falo, você já leu a Bíblia de Jerusalém? É excelente. É excelente. Não é? Eu tenho ela. É uma Bíblia excelente. Então, não podemos também ter preconceito com relação a isso. Você sabe que existe uma diferença entre teologia evangélica reformada e uma teologia católica, mas, com certeza, você tem muito a aprender estudando teologia também, estudando patrística, o movimento da história da igreja. Eu amo história e, para mim, sempre foi tão importante conhecer esse lado da história da igreja também. E não tem como você estudar a história da igreja se você deixar de fora os pais da igreja, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino. Não é? Pastor, onde o senhor vê a igreja brasileira daqui a 5 anos? Do jeito que ela tem caminhado, da maneira que ela tem caminhado. Olha, eu acredito que Jesus está voltando, né? Então, eu espero daqui a 5 anos Jesus já ter voltado e a gente estiver na glória. Se ele não voltou ainda, enquanto que ele não vem, nós vamos, né? E vamos continuar servindo ao rei, ao reino e à sua noiva. Amém. Amém. Pastor, quero te agradecer por esse tempo aqui com o senhor, foi uma bênção para nós. Nós queríamos muito te receber aqui, para a gente é uma alegria saber que tem um homem como o senhor aqui na nossa frente, falando tanta coisa boa, que enche tanto nosso coração de alegria. E eu espero que o senhor volte mais vezes. Amém. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns aqui pelo Planicast, que já está no número 70, 71. Olha aí, 70, a Bíblia sempre fala que é uma boa referência. Os 70, né, que foram enviados aí pelo caminho, Lucas 10. Então, que esse tempo aqui desse bate-papo tenha acrescentado a vocês também. E assim que surgir uma outra literatura e lançar, então, vocês me dando a grata alegria do convite, eu volto aqui. Com certeza, já está convidado. Sucesso nesse novo espaço aqui da Plenitude, maior e melhor, para servir mais às igrejas, aos ministérios, aos pastores, aos leitores. E quero aqui também deixar um parabéns e um obrigado à nossa equipe da Editora Inspire, que tem feito um trabalho fantástico com esses e outros materiais. Então, eu optei por uma questão de convicção, de chamado. A editora não é minha, a editora é um ministério. Eu, pastor Marcos Madaleno, pastor Fabiano, quando já tínhamos os livros escritos, de não dar esses livros para outras editoras, para acreditarmos nesse projeto. Sim. A editora já tem 14 anos, até 5, 6 anos atrás, nós nem royalties pegávamos, porque a gente acreditou nesse projeto, então a gente, que era os primeiros autores, acreditamos e investimos para que a editora pudesse crescer. Ela não é uma grande editora, mas os conteúdos e os livros que ela tem publicado são selecionados. Exatamente. E tem contribuído com a igreja brasileira. Então, eu fico feliz com essa parceria da editora Inspire com a Plenitude para a gente distribuir e chegar com essa literatura que ajuda líderes, pastores, leitores cristãos, evangélicos, católicos, no Brasil inteiro e no mundo, para continuarmos inspirando uns aos outros, porque enquanto ele não vem, nós vamos. Amém. Amém.
E aí, gostou desse conteúdo? Puxa vida, que tempo muito abençoado de mesa aqui com o pastor Carlito Paes, que é uma referência para nós como pastor, como igreja também lá na igreja da cidade. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Olha só quanta literatura boa o pastor apresentou aqui para vocês. Então, você tem aqui diversas dicas de literatura. Não é porque a editora Inspire está aqui, não, o pastor está aqui, mas o que ele falou é uma grande verdade. As literaturas da editora Inspire são literaturas profundas. Confiáveis. São confiáveis, não são literaturas perigosas, pelo contrário, são abençoadoras, que você pode comprar, você pode ler e que vai ser uma bênção para a tua vida. Então, se você puder, curte aí, compartilha, manda esse conteúdo aí para a galera que você conhece e até a próxima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.